Utilizar blocos de personagens 3D na nossa cena às vezes é um dilema. Se você utiliza o Lumion, Corona, Escape, V-Ray, não importa o renderizador. Isso acontece porque os blocos de personagens ele têm um aspecto diferente da nossa cena. É difícil encontrar bloquinhos de qualidade e quando a gente encaixa, mesmo que for um bloco high poly na nossa cena, ele ainda fica com aquele aspecto de bonecão. Mas a gente pode corrigir isso e outros detalhes com inteligência artificial. Fala, aqui é o Marcos Vinícius, eu espero que você esteja bem e você vai escolher se vai ser aquele profissional que vai utilizar as IAs, encaixar no seu workflow do dia a dia para melhorar os trabalhos ou vai deixar essa oportunidade passar. E hoje a gente vai falar da Crea AI. Nós vamos com ela corrigir tanto os personagens como outros aspectos da nossa cena e vamos aproveitar que é uma inteligência artificial gratuita, ela possui um plano pago, mas não é necessário aqui para nossa necessidade. Fechou? A gente vai combinar a Crea AI e o Photoshop também. Então vamos para a tela do computador porque aqui é sem enrolação. Beleza, galera, vamos lá. Essa aula vai ser bem legal. Vou mostrar meu amiguinho aqui para vocês. Ele é meio agressivo, mas ele é gente boa. Vamos louvar a Deus. Qual a chance? Essa aula aqui vai ser bem legal. Eu não vou só te mostrar um passo a passo, tá? Vamos entender todos os conceitos, vamos entender a inteligência artificial, vamos aprender a mexer nela, tá? Tô aqui com a minha renderização feita no Lumion, tá? Onde a gente vai mudar o aspecto aqui do nosso personagem. Tem outras coisas aqui na imagem que eu também não gostei, hein? Olha que essa é uma renderização daquelas referências, aqueles exemplos que tem lá na página inicial do Lumion. Olha essa vegetação, eu não gostei. Então eu recomendo para você baixar o Material ID ou o Object ID, caso você entenda sobre isso, renderize aí no seu renderizador que você utiliza. Eu estou utilizando o Lumion, mas serve para qualquer um. E também outra dica bem legal que eu dou, porque depois fica mais fácil ainda colocar as pessoas, é que você pode estar renderizando sem pessoa, tá? Na sua cena. Uma renderização sem pessoa e um com pessoa, que depois a gente pode incluir. Eu esqueci de fazer isso, mas não tem problema. Não na era da inteligência artificial, certo? Eu vou remover porque eu esqueci de renderizar sem o personagem. Inclusive, se você não assistiu a aula onde eu mostro como instalar a inteligência artificial do Photoshop, e também eu mostro como eu monto reformas, propostas de reformas com a inteligência artificial do Photoshop, vai estar aqui embaixo, tá? Deixa eu ver qual que ficou melhor. Se você está na Artiflix IA, fica facinho aqui de acessar as aulas. Aqui no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos conhecer então a nossa inteligência artificial aqui, que é a Crea AI, que é sensacional. A gente vai utilizar a versão gratuita, ela já é muito boa, tem algumas outras funções aqui, mas o que a gente vai utilizar é a melhorar. A página está traduzida, na verdade é em yes, ok? E aqui eu vou aproveitar para te mostrar o que essa inteligência artificial faz. Olha só, deixa eu dar um F11, tirar um pouquinho o zoom. Esse é um trabalho que eu desenvolvi com inteligência artificial, ok? E olha só o aspecto da imagem. Essas IAs geralmente elas não fazem uma renderização com a melhor qualidade possível, né? E olha só, a gente consegue, olha o aspecto da vegetação, como fica bem mais realista, olha isso. Olha o lençol aqui. Até as luminárias. Olha aqui. Fica muito bom mesmo. Olha isso. Aqui no chão também. Ela melhora toda a imagem e faz uma verdadeira pós-produção, tá? Vou te mostrar outro trabalho. Olha só, esse é um trabalho também desenvolvido com uma inteligência artificial, onde eu renderizei um croquis. Sim, isso era um croquis. A inteligência artificial me entregou desse jeito. E aqui na Crea AI, a gente muda completamente o aspecto para apresentar para o nosso cliente. Mais um trabalho. Olha só, esse trabalho foi feito no Midjourney, é uma mesclagem de projetos. Eu falo sobre isso na aula das 7 coisas que o Midjourney faz, onde isso é uma fusão de projetos. Olha só a vegetação, ficou bem melhor. Claro que ela muda o aspecto de algumas coisas, né? Se a gente
prestar atenção que na estrutura curva, ela não está tão curva assim agora. Então tem que ficar esperto porque ela acaba mudando sim algumas coisas no projeto, ó. Melhorou muito a vegetação e acaba mudando algumas coisinhas, mas a qualidade da imagem está sensacional. E aqui eu fiz alguns estudos, ó, esse é um render que eu tirei do Lumion. E olha só, a gente consegue, por mais que mude alguma coisa, né, em outras a gente tem um resultado absurdo. Olha só, olha os bloquinhos aqui. Então, por isso que eu falo para você também renderizar com os canais, né, Material ID ou Object ID, porque você pode alterar os próprios elementos. Vou mostrar mais um resultado. Olha só a vegetação. Ele muda algumas coisas. Isso é inevitável, porque essas inteligências artificiais ainda estão em desenvolvimento, certo? Eu acredito que o pico mais surpreendente delas ainda não chegou. Eu percebo que por mais que ela melhore a qualidade de alguns aspectos da imagem, né, algumas características, outros ela buga, tá? Então é muito importante que eu vou te falar agora. Tenha em mente que essa é uma ferramenta de auxílio. Por exemplo, aqui as rochas ficaram excelentes, tá? Excelentes. Mas o avião ficou bugado. Ou seja, a gente aproveita aqui dessa imagem as rochas, entendeu? Depois no Photoshop a gente consegue fazer uma mesclagem e juntar todas essas características. Olha essa imagem, a diferença que ficou na vegetação. Entendeu? Entendeu como vai se tornar imprescindível que a gente tenha domínio, olha isso, domínio sobre essas inteligências artificiais. E vamos entender como ela funciona agora. Agora que eu já te mostrei alguns trabalhos, você já está mais empolgado aí com a ferramenta. Vamos lá, dei um zoom aqui. Quando você carrega a imagem, clicando aqui no mais, e seleciona aí a imagem que você quiser, ele vai dar um autoprompt. Então a inteligência artificial mesmo vai ler a imagem, né, e dar um prompt aqui. O prompt é o comando que você vai dar para essa IA. E olha só o exemplo, a Red Sport Car, então tipo, ela já leu aqui, esse render também é do Lumion. E a gente tem aqui o Upscale, né? Enquanto a gente vai querer aumentar a qualidade dessa imagem, a versão gratuita a gente utiliza apenas a 2x, tá? E aqui no estilo a gente vai escolher para nossa aula o Photorealistic, ok? E aqui na AI Strand e Resemblance Strange é o quanto a gente vai dar de liberdade para a inteligência artificial trabalhar na nossa imagem. Então a gente tem que balancear essas duas opções, entendeu? Olha só, essa é a opção padrão, 0.50 e 0.70. Você vai ver que ela muda algumas coisas, olha só que doideira, ela buga em algumas coisas, né? Mas olha só como fica a vegetação lá atrás e como ficou o nosso carro. O nosso carro está com um aspecto muito mais realista, o nosso chão também, mas ela alterou o nosso carro, certo? Então o que eu fiz na próxima? Eu diminuí a liberdade da inteligência artificial alterar a nossa imagem. E olha só, ela mudou o aspecto do nosso carro, mas não alterou tanto. Então aqui, ó, colocando aqui mais baixo, não vai alterar tanto o nosso projeto. Ok? Olha só, não altera tanto o nosso projeto, porém o resultado não é tão bom, né? Olha só, agora aumentei bastante o Resemblance, não ficou tão diferente. E agora, ó, eu diminuí o Resemblance e aumentei o AI Strand. O resultado foi muito bom, mas alterou. Olha só, esse foi o meu preferido, né? 0.44 e 0.20 aqui para essa imagem. Ficou até melhor do que a configuração padrão, achei essa vegetação meio forçada. Olha aqui, diminuí bastante aqui, aumentei o Resemblance. Resultado também ficou bom, não alterou tanto o nosso carro. E com o nosso personagem aqui, tirei o zoom, eu deixei a configuração padrão, olha só como ele melhora o aspecto do personagem, fica muito mais realista. Ok? Olha isso. Mas vamos fazer isso juntos porque tem umas particularidades aqui. Eu vou te mostrar o que acontece se a gente jogar a nossa imagem inteira aqui na inteligência artificial, para você ver o resultado se a gente jogar ela inteira. Olha aqui, eu carreguei
ela vai dar um auto prompt. Show demais, foto realistic. Só clicar em Enhance. Enquanto carrega, esqueci de mencionar, ó, a gente também consegue melhorar até os nossos croquis, né? Para quem é aluno aí do treinamento sabe que eu faço renderizações, eu transformo meus croquis em projetos realistas, e melhorar esses croquis aqui ajudam a inteligência artificial a entender melhor o nosso projeto. Beleza? Carregou a nossa imagem e olha só o que vai acontecer. Olha isso. Um bug completamente doido. Entendeu? Olha só. Ela não é tão inteligente assim. Olha isso, olha o que virou essa vegetação. Entendeu? A gente tem uma forma correta de utilizar essa IA, que é a seguinte. Nós vamos voltar lá na nossa imagem e vou cortar, né, para aparecer somente a pessoa. A gente vai jogar só a pessoa dentro da inteligência artificial para não acontecer aquilo dela bugar. Porque, como eu falei, essas ferramentas ainda estão em desenvolvimento. Cortar aqui com a ferramenta do Windows mesmo, se você apertar, se eu não me engano, Windows Shift S, você já consegue tirar um print screen. Tá. Eu vou jogar aqui a nossa imagem sem pessoa. Sem pessoa nenhuma. E a gente vai melhorar o aspecto dela como um todo. Ok? O lado positivo de a gente ter a versão paga, né, é que a gente pode fazer vários trabalhos aqui simultâneos. Eu tenho que esperar essa renderização terminar. Mas vou dar um cortezinho aqui, que é mais rápido. Beleza, olha só. A gente conseguiu melhorar o aspecto da água. Conseguimos melhorar o aspecto da vegetação lá atrás também, né? Alterou algumas coisas. A imagem ficou mais realista. A imagem ficou mais realista. Essa vegetação aqui não fiquei satisfeito, mas ficou bem melhor já. Beleza, vou salvar essa imagem aqui. E agora vamos melhorar as nossas pessoas. Vou jogar esse carinha. Aqui ele vai dar um autoprompt, foto realistic, Enhance. Certo, olha como ficou, já tinha mostrado esse resultado, né? Mas a gente pode, só a fim de estudar, né? Diminuir aqui, vamos ver o que a inteligência artificial faz. Olha só, aí fica a seu critério. Ela alterou menos a nossa imagem, o aspecto da nossa imagem, né? E aí vai da sua necessidade. Talvez você vai preferir nesse aspecto ou nesse aspecto. Você decide. Vou jogar a nossa mulher aqui. Eu vou deixar padrão mesmo. Olha só o resultado. Vixe. Ela deu uma bugada no pé e na mão. Infelizmente. Eu vou experimentar diminuir aqui um pouco. Talvez não aconteça isso. Mas é normal. Essas IAs com pé e mão, vou te falar, viu? Agora não mudou a nossa mão. Não bugou o nosso pé igual antes. Mas esse aqui tá mais realista, né? Então eu vou utilizar esse. Eu vou fazer o download. Jogar a outra que tava lá deitada, tomando sol. E aqui no Photoshop que a mágica começa a acontecer. A gente vai selecionar aqui no nosso... Se você não tem o Material ID ou Object ID, fica tranquilo, eu vou te ensinar outra forma, tá? Eu vou vir aqui em selecionar e salvar a seleção, tá? Nome, carinha. Beleza. Essa aqui vai se chamar, salvar a seleção, mulher. Essa aqui vai ser a mulher 2. Show! E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar e colar aqui no Photoshop. Ele vai vir numa qualidade maior, né? Então vai estar maior aqui. Eu vou dar um pouco de opacidade para a gente poder encaixar. Eu dei um Ctrl T para poder fazer o dimensionamento, ok?
Às vezes o pessoal aí não utiliza o Photoshop e não vai estar habituado. Mas ó, eu vou dar uma encaixada aqui mais próximo. Ah, olha só. Bom, acho que ficou bom, né? Beleza, por que que eu fiz isso? Porque agora, aqui na camada da imagem inteira, olha só, a gente vai carregar a seleção carinha. Olha só, a gente vai carregar a seleção e a gente vai dar um delete, ok? E depois a gente vem com a opacidade aqui da nossa imagem. Ele vai ficar com esse errinho aqui, né? Porque são imagens diferentes. Olha só. Então você tem que vir aqui com a borracha e apagar, ok? E aí eu prefiro fazer esse trabalho manualmente. Eu acredito que fica mais preciso, tá? Eu posso inclusive diminuir aqui e fazer de forma manual. Olha só, peraí. Eu vou copiar aqui para você, ó. E nesse eu já vou fazer de outra forma para você que não tem o Material ID, tá? Para você que vai fazer de outra forma, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito aqui de encaixar. Beleza, posicionei, já aproveitei para dar nome aqui às camadas. Olha só, carinha e mulher. Para você que não tem o Material ID ou Object ID, já pega a borracha, ó, logo de cara e começa a apagar. Ok? A camada aqui da mulher. Esse é o jeito mais fácil, porque você poderia muito bem vir aqui, selecionar ela minuciosamente. Pode ser que fique bom também. Ó, você vem aqui, mas vai levar um tempo até você selecionar ela toda. É ficar assim, vai. Entendeu? Então, para ficar mais fácil, eu recomendo você utilizar a ferramenta de borracha. Tá? Eu estou apagando aqui o excesso da imagem. Ok? É o excesso da imagem, coisas que a gente não vai utilizar. Olha só. E aí, perfeito. Diminuo o pincel para mais perto dela. Que vai ser mais rápido se eu fosse, né, selecionar. E claro, a camada de trás, a imagem original vai estar diferente. Então às vezes será necessário você deixar ela um pouco maior do que o original. Olha só. Posicionar aqui. Beleza. Eu vou terminar de apagar. Eu recomendo quando você estiver apagando, sempre fazer um pouco, né? Como é clicar e segurar, faz um pouco e solta, faz um pouco e solta, porque se você precisar dar um Ctrl Z, você não voltou e perdeu todo o progresso que você tinha feito, ok? Nessa aqui eu vou fazer diferente, porque é importante eu mostrar todos os resultados para vocês, né? Então nessa daqui eu vou realmente fazer aquilo que eu havia te dito, que é selecionar ela perfeitamente. Eu até tentei fazer isso com a varinha, mas eu não obtive um resultado muito bom selecionando com a varinha. Certo, terminei de fazer a seleção dela, vou só dar um Ctrl C e um Ctrl V. Se bem que assim é muito bom, né? Também, porque a gente iria gastar um tempo, mesmo assim com a borracha, né? Aqui a gente só vai posicionar ela do jeito que fica bacana. Ficou um pouco diferente ali, né? A gente encontra errinhos, mas eu posso segurar Ctrl e aí eu consigo posicionar melhor. Olha só, com o Ctrl selecionado, consigo dimensionar de forma mais precisa. Como a imagem vai ficar longe, né? Não dá muita diferença os detalhezinhos aqui. E um detalhe que eu havia me esquecido de comentar com você
é que, por exemplo, se ao redor do seu personagem ficar esses detalhes esquisitos, não esqueça que você pode utilizar a ferramenta de design generativo do Photoshop para corrigir. Caso você esteja sem paciência para, olha só, selecionar ou vir com a ferramenta de borracha e ir apagando, né? Caso você esteja com pressa, só coloca, ó, e olha só, com o design generativo você consegue corrigir estas pequenas imperfeições. Vou fazer aqui rapidinho para você ver. Olha só, presta atenção como vai ficar essa parte, vai ficar bem melhor. Perfeito, e aí é só escolher a que você mais gostou e remover a seleção. E assim você vai deixando os seus personagens mais realistas. Olha só como que ficou a nossa renderização. Essa é a imagem do Lumion, né? Tem outros aspectos aqui da imagem que não está realista, mas você aí que utiliza outro renderizador como Corona, Render ou V-Ray também pode utilizar dessa técnica. E não pode esquecer, né, de ter um pouquinho de paciência com a borracha, ok? O jeito mais fácil e simples foi selecionando a partir dos nossos canais. Lembra da imagem que eu fiz, né, sem renderização nenhuma? Depois a gente, sem pessoa nenhuma, depois a gente jogou ela na Let's Enhance, melhoramos o aspecto dela. Aqui tá com bastante saturação, né? Tá muito saturada. Na verdade eu vou abrir ela no Camera Raw. Saturação. Abri aqui no Camera Raw, que vou aqui em cor, vou tirar um pouquinho da saturação. Dessas cores específicas, né? O verde está muito saturado. Misericórdia, olha isso. Vou tirar um pouco da saturação. Saturação do laranja também. Beleza, já ficou bem melhor. E aí tá o ponto positivo, né? O ponto positivo é que fica bem mais fácil de a gente colocar as pessoas fazendo uma renderização com e sem pessoa. Né? Porque aí é só eu chegar aqui, ó, certo? E botar, simplesmente. E com a ferramenta de borracha, a gente tira esses, seleciona a camada, a gente tira esses excessos, entendeu? Ó, a ferramenta aqui do carinha, a gente tira os excessos aqui. Um pouco de paciência. Se você só colocar as pessoas aqui em um render, né, que não tinha pessoas, tem que tomar muito cuidado por conta da informação de sombra, tá? Aqui a gente não tem informação de sombra nenhuma. Quanto se a gente renderizasse, ó. Olha aqui, tem uma informaçãozinha de sombra, né? Se a gente renderizasse com pessoa. O lado positivo, né, é que a gente conseguiu aí melhorar outros aspectos da imagem, como a água. Mas isso é o de menos, né? Isso é o de menos, até porque a gente poderia muito bem fazer uma mescla aqui nas características, né? Vamos supor que eu gostaria de colocar... deixa eu selecionar a camada. Vamos supor que eu gostaria de colocar aí essa água aqui. A gente poderia só posicionar, tá? E a gente colocaria sem problemas. Então assim, dá para você fazer uma mescla. Assim como eu fiz aqui da pessoa selecionando o Object ID aqui, né? Você também pode fazer, ó, de outras coisas, né? Olha só, a água toda aqui, né? Então você consegue mudar outros aspectos da sua imagem, deixando elas melhores. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui na Archflix IA tem muitas outras aulas onde eu abordo inteligências artificiais para arquitetura, para encaixar no seu workflow. Se inscreva no canal, ok? Ative as notificações para você receber as novas aulas. Aqui você pode entrar no grupo da comunidade. Meu objetivo é criar uma grande comunidade de arquitetos, artistas 3D que utilizam as IAs no seu dia a dia, que sabem encaixar elas no seu workflow para melhorar suas imagens, melhorar seus projetos ou montar propostas de projetos. Então é uma comunidade que você vai gostar muito. Não deixe de conhecer o treinamento Inteligência Artificial para Arquitetura e Render 3D,
e tem acesso à biblioteca de prompts, que está sensacional. Nela você vai poder fazer projetos precisos com inteligência artificial. Cachorro, brincadeira, hein? Se inscreva aí, louva a Deus. Cadê? Se inscreve aí, louva a Deus tá pedindo. Tamo junto, galera. Um abraço.